Louvado seja o nosso Senhor. Alabado sea nuestro Señor. Eu vou falar em português. Yo voy a hablar en portugués. A palavra de hoje é muito grave. La palabra de hoy es muy grave. Uma palavra extremamente importante. Es una palabra extremadamente importante. Nós estamos nos últimos segundos Nosotros estamos en los últimos para o segundos arrebatamento para el da igreja. rapto de la iglesia. E vocês precisam Y ver ustedes necesitan ver qual é a nossa posição cuál es nuestra posición na história da en la igreja. historia de la iglesia. Qual é a nossa ¿Cuál es posição nuestra posición com relação às profecias con da relación a Bíblia, las profecías de la com Biblia, relação ao con arrebatamento. relación al rapto? Muitos cristãos Entonces, muchos cristianos, cometem graves erros ellos cometen graves porque errores não conhecem as porque profecias. ellos no conocen las profecías. Então hoje Entonces, hoy nós vamos começar a abrir esse nosotros tema. vamos a empezar a abrir este São tema. muitas Son classes. muchas clases. Nós vamos devagar Nosotros vamos bien e despacio. vocês podem fazer Y ustedes pueden hacer perguntas. preguntas. Ainda que nós estamos Mismo que gravando, nosotros estamos grabando, vocês podem ustedes perguntar pueden preguntar dentro do tema adentro del tema nós vamos que nosotros desenvolver. vamos a estar Porque desenvolviendo. de repente você vai fazer ¿Por qué? uma Porque de pergunta repente usted va a hacer una pregunta e vai ser na aula y va a ser 4 en la clase número ou na 4 classe o tal 6. vez en la clase número 6. Aí eu não vou responder Entonces yo no voy você a contestar a usted nesse momento, en este mas eu momento, vou dizer para pero você yo te voy a decir permanecer, porque permanecer, naquela porque en classe aquella clase nós vamos falar nosotros do vamos a tema hablar del que tema você que usted perguntou. preguntó. Está bem? Está bien? Nós vamos abrir Entonces todos esses vamos a abrir pontos todos esos puntos e também vamos abrir y vamos a abrir os también 22 capítulos los 22 de capítulos de Apocalipse Apocalipsis para de ustedes uma maneira muito de una manera muy simples para vocês poderem se para que localizar. ustedes se puedan localizar. Agora, irmãos, Ahora, hermanos, também é possível, también es posible, enquanto estivermos estudando enquanto estuviéramos o escuchando, arrebatamento el acontece. rapto pueda pasar. Então, as pessoas Entonces, que vão estar las personas que nas redes van a estar en sociais, las redes há sociales, duas maneiras de ajudar. hay dos maneras de O ayudarnos. primeiro é agora, La primera es ahora, as pessoas pegarem essa las personas palavra agarraren esta e palabra mudarem a y sua maneira, cambiar su vida, a sua vida, tomar como se fosse sua última tomar como si oportunidade. fuera su última oportunidad. E a segunda Y maneira la segunda é manera perder o es arrebatamento, perder el rapto, ficarem com o quedar anticristo. con el anticristo. Então, esses vídeos Entonces estes vão videos ser muito van a úteis ser também muy útiles para os que también ficaram. para los que se queden. Nós vamos ver hoje Nosotros vamos a que mirar nos hoy primeiros 3 que en los anos e primeros meio 3 años de y medio de tribulação, tribulación, o anticristo, el anticristo, ele vai él permitir va a permitir as redes sociais, las redes a sociales, televisão, la televisión, mas pouco a pouco pero poco a ele vai poco proibir. él va a estar Então, nos prohibiendo. primeiros Entonces, en semanas, las primeras semanas, meses, meses y años, ainda vão ter contato todavía va a a tener esse un contacto tipo de a estudo, este tipo de estudio até o momento que hasta é el totalmente momento que proibido. totalmente va a ser Então, prohibido. eles vão buscar a palavra de Deus. Entonces ellos van a buscar la de palabra de mar Dios em mar, de mar e en mar não vão y no la encontrar van a mais. encontrar más. Irmãos, Entonces, o que hermanos, está à nossa lo que está frente delante de é nosotros muito grave. es muy grave. Hoje todos Entonces nós hoy todos nosotros podemos estarmos aqui podemos estar aquí diante do Senhor. delante del Señor. Nós precisamos viver uma vida Nosotros santa. necesitamos vivir una vida santa. Eu quero rogar a Entonces vocês. yo quiero rogar a Sem ustedes, santidade, sin santidad ninguém vai nadie ver o Senhor. verá al Señor. Então todo o nosso Entonces estudo, todos nuestros ele tem estudos, foco. Él tiene un É nos enfoque, preparar es na prepararnos santidade. en la santidad. Nós temos que abandonar Nosotros o tenemos que pecado. abandonar el Nós pecado. temos que abandonar todo Nosotros tipo tenemos de que pecado. abandonar todo tipo de Os pecado. pecados interiores Los pecados que interiores vêm do que coração vienen del e os corazón pecados y los exteriores pecados que são exteriores praticados que pelos son nossos practicados por corpos. nuestros Nós temos cuerpos. que colocar tudo Nosotros isso. tenemos que colocar todo eso para afuera. Não podemos ficar. No podemos quedar, Não podemos perder no o podemos arrebatamento. perder el rapto. Quem perder o Quien arrebatamento perder el rapto acabou para ele. terminó todo para él. Vamos então Entonces vamos começar entonces a empezar com Jeremias con 25. Jeremías 25. As profecias são muito Las claras. profecías son muy claras. Eu vou ler alguns versículos do capítulo 25. Voy a leer algunos versículos del capítulo 25 Eu vou ler para localizar vocês. para localizar ustedes. Jeremias, ele está Jeremías, em Jerusalém. él está en Jerusalén. E ele é um dos profetas levantados Y él por es Deus. uno de los profetas levantados por Dios. Ele está falando Entonces él está as hablando profecias de Deus. las profecías de Dios. Naquela época, En aquella os época, judeus estavam em profunda los judíos apostasia. estaban en una profunda apostasía y pecado. Os pecados começam primeiro com os Los líderes. pecados empiezan primero con los líderes.
los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los levitas, quando os pecados entram cuando na los pecados liderança, entran en el liderazgo, então depois passa para o entonces povo. después pasa para el pueblo. Todas as vezes Todas las que o veces povo judeu caiu que el em pueblo pecado, judío cayó, o hermanos, pecado começou com os el líderes. pecado empezó con los Isso líderes. é muito grave. Eso es muy grave. Quando Deus Hermanos, levantou cuando Dios Jeremias, levantó a Jeremías ele foi direto ao para rei, hablar, él fue directo al aos rey, sacerdotes, al sacerdote, mas eles não pero aceitaram. ellos no aceptaron la palabra. Jeremias sofreu muito. Jeremías sufrió mucho. Ele foi preso, Él fue preso, ele foi torturado, él fue torturado, humilhado él fue humillado pelo rei, por el rey, pelos sacerdotes, por los sacerdotes, somos el sumo sacerdote. Eles não Y aceitaram ellos no as aceptaron repreensões. las reprensiones. Eles não criam que Ellos Jeremias no era creían um que profeta. Jeremías era un profeta de Eles Dios. acreditavam Ellos que creían Jeremias estava que Jeremías profetizando na sua estaba carne profetizando en su e carne não aceitavam y no as palavras. aceptaron las E era palabras. Deus Y falando. era propio Dios Então hablando. chegou o Entonces llegó en el momento momento que nós temos aqui uma que profecia nosotros tenemos chave. aquí una profecía clave. Vamos ler Vamos o a leer versículo 1. el versículo 1. Eu vou ler em espanhol. Voy a leer en español. Palavra que vino a Jeremias acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rei da Babilônia. O que temos aqui? ¿Qué tenemos aquí? Nós temos o reino de Judá. Nosotros tenemos el rey de Judá, Naquela época, o rei Joaquim el rey governava. Joaquín, él era el que gobernaba. Era aí que estava o templo, Ahí era donde estaba el templo, Jerusalém. Jerusalén. Aí estava os sacerdotes. Ahí estaban los sacerdotes. As 10 tribos Las 10 tribus já tinham sido ya tenían levadas sido cativas. llevadas cautivo. Foram para Síria Fueron para Siria nos anos 640 antes de en los Cristo. años 640 antes de Cristo. Eles se dividiram. Ellos se dividieron. Depois que Salomão Después que Salomón morreu, murió, o seu filho, su hijo, ele acabou tomando um caminho equivocado. él terminó tomando un camino Então equivocado. as 12 tribos Entonces las 12 tribus se se dividiram. dividieron. Duas, Dos, as que ficaram com o templo, las que quedaron con el templo, ficaram em quedaron en Jerusalém. Jerusalén. Mas as 10 Pero las 10 ficaram quedaram com con Jeroboão. Jeroboam. Tomaram outro lugar, Tomaron otro lugar, Samaria para ser sua capital. Samaria, para ser A capital, La capital, e aonde estava um novo era donde estaba un templo nuevo construído templo de maneira construido de equivocada. una manera equivocada. Novo Un sacerdócio nuevo cheio sacerdocio de problemas. lleno de problemas muy Então, serios. chegou um tempo Entonces llegó un que tiempo Deus levantou os que filhos Dios levantó los e hilos levou as 10 y tribos llevó las 10 tribus para Síria. para Siria. Essas 10 tribos Esas 10 se tribus perderam. se perdieron. Estão voltando Están agora para regresando Jerusalém. ahora para Jerusalén. Depois de Después de 2.740 anos. 2740 años. Olha só, Mira eso, muito tempo. mucho tiempo. Mas as duas Pero las tribos dos que tribus ficou que com o templo, quedó en el templo, elas agora estão ellas com ahora Jeremias. están con Jeremías. E Jeremias está Y falando Jeremías está hablando palavras duras. palabras muy Eu vou duras. ler agora o Voy a versículo de leer ahora número el 11. versículo de número 11. Mas eu animo depois Pero vocês yo lerem animo a todo o ustedes capítulo después a leer 25. todo el capítulo 25. Toda esta terra Toda será esta tierra posta em ruínas e em espanto, e servirão estas nações ao rei da Babilônia 70 anos. 70 años. Então o que temos aqui? Entonces que nosotros tenemos aquí, Jeremias está Jeremías dando uma está dando una profecía que que os judeus los judíos vão receber van o rei a recibir Nabucodonosor el rey Nabucodonosor da Babilônia, de Babilonia, por 1000 quilômetros. 1000 Eles kilómetros. vão vir com tudo. Ellos van a venir con todo. Hoje é o Iraque. Hoy es Irak E o rei foi para lá. y el rey fue para allá. As profecias de Jeremias. Las profecías se de cumpriram, Jeremías se cada cumplieron, palavra. cada palabra. Agora um ponto importante. Ahora un punto muy importante. E Daniel. Y Daniel, Vamos dar uma olhada vamos em Daniel? mirar. Por favor, Daniel, abram por favor, agora abran no livro ahora de Daniel, en el libro de Daniel. capítulo 9. Daniel, el capítulo 9. É muito importante nós Es lermos muy o importante versículo nosotros 1 leernos el versículo 1 e 2. y 2. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de las naciones de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos. Versículo 2. El año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jeremías, Jehová, al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolações de Jerusalém em 70 anos.
70 anos. O que temos aqui? O que temos aqui? Quando o profeta Jeremias, ele morava em Jerusalém. Ele era o profeta. Ele estava falando por Deus. E Daniel? Quantos anos tinha? Daniel era um jovem. Era um jovencito. Talvez com 8 anos. 10 anos. Quando Jeremias começou a falar, Jeremias profetizou mais de 25 anos. E Israel não se voltou. Israel não regressou. Então chegou o momento que o rei Nabucodonosor vino, matou quase todos os judeus e pegou os jovens e levou para a Babilônia. E Daniel era um deles. Então quando Daniel era jovem, ele estava em Jerusalém. Ele sabia das profecias que Jeremias falava e que os reis não aceitaram. Agora ele foi para a Babilônia com seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego. E ele ficou ali. Ele cresceu ali. Ele trabalhou ali. Ele interpretou os sonhos de Nabucodonosor. Ele cresceu dentro do palácio. Não é verdade? Então agora no capítulo 9 de seu livro, Daniel tem mais ou menos 85 anos. Já está viejito. Ele passou muitos anos. Toda a sua vida em Babilônia. E ele morreu na Babilônia. Ele não voltou para Jerusalém. Ele não regressou para Jerusalém. Mas aconteceu algo. Pero algo passou. Nesse ponto aqui, ele entendeu, ele compreendeu que a profecia que Jeremias tinha falado 70 anos atrás estava se cumprindo em el tempo dele, que os judeus que vieram com ele para a Babilônia como escravos estavam terminando os 70 anos e eles poderiam regressar para Jerusalém para edificar os muros e edificar o templo. Vocês percebem? Ele ganhou essa revelação. Mas nós temos 70 anos. E nós temos o tempo para eles voltarem. Deus quando fala, tem que acontecer. Irmãos, é muito sério. Quando Deus fala, vai passar. E Deus, quando Ele levanta um profeta, é porque Ele quer que o povo se arrependa. Primeiro o arrependimento. Deus quer o arrependimento. Se não há arrependimento, há juízo. E nos dias de hoje é a mesma coisa. Quando nós pecamos, Deus vem falar com nós. Arrependa-te. Urgente. Se nós não nos arrepentirmos, juízo vendrá. E se não nos arrepentimos, perdemos o arrebatamento. Vamos perder o rapto. E vamos cair na mão do anticristo. Então, o que temos aqui? Leiam comigo. Agora aí no capítulo 9. Versículo 24. Versículo 24. Nós vamos começar a entrar em detalhes. Vai escrevendo na sua Bíblia. Vai apontando em sua Bíblia. 70 semanas estão determinadas sobre tu pueblo e sobre tu santa ciudad para terminar a prevaricação e poner fim ao pecado e expiar a iniquidade para trazer a justiça perdurável e salar a visão e a profecia e ungir el santo de los santos. O que temos acá? O que nós temos aqui? Então, Daniel estava jejuando. Ele estava jejuando. E ele estava jejuando e aconteceu. Daniel estava jejuando e algo passou. Um anjo veio falar com ele. Vino e falou com ele. No versículo 21. No versículo 21. Quem é esse anjo? Quem é este anjo? Algo estava falando em oração quando ele varou Gabriel. O anjo Gabriel. El ángel Gabriel veio falar para ele. Vino a falar com ele. Esse anjo é muito poderoso. Este ángel é muito poderoso. Irmãos, esse é um arcanjo poderoso. Ele defende Israel. Ele é um dos grandes generais de Deus. Ele é um dos grandes generais de Deus. Então agora ele está falando para Daniel. 70 semanas estão destinadas a seu povo. Determinadas sobre tu pueblo. Nesta época, não havia igreja.
E guardem isso. Guardem isso. Não tinha igreja. No tenía iglesia. Tinha somente os Tenía judeus. solamente los A judíos. descendência de La Abraão, descendencia de Abraham, Isaac e Jacó. Isaac y Jacob. Dessa En descendência, esta o Messias descendencia vai el nascer. Mesías va a nacer. Não tem No igreja. tiene iglesia. Então, as 70 Entonces semanas las é 70 para os judeus. semanas es para los judíos. 70 semanas. 70 semanas. Mas aqui as semanas Pero aquí las são semanas de 7 son de anos 7 cada años semana. cada semana. Os anos Los proféticos años são proféticos de 30 dias. son de 30 días. Ah, hoje nós temos Hoy anos nosotros de tenemos 29, de 29 de meses, 30, 30, 31. É o 31. nosso calendário. Es nuestro Mas calendario. quando se Pero trata cuando dos se anos trata de los años proféticos, são 30 dias. son 30 días. Quando você vai Cuando estudar usted a va a Bíblia, estudiar la Biblia, por exemplo, quantos por ejemplo, meses ficou o ¿cuántos dilúvio? meses quedó el diluvio? 5 meses. 5 meses. Você vai entrar ali Você vai entrar e você aí vai ver e que você são, vai são 150 encontrar que dias. são 150 Os dias. meses são de Los 30 meses dias. son de 30 E quando días. entrarmos na última semana, Quando entrarmos na você última vai semana, ver que são de 30 Usted va a ver dias. que son de 30 días los Então, meses. e aqui, Y na aquí, realidade, en realidad, nós temos cada semana nosotros tenemos cada semana equivale a 7 anos. equivale a 7 Então, años. 70 Entonces, semanas 70 semanas equivale a equivale a 490 anos. 490 años. Guarda esses números, Guarda estes escrevam aí. números, apúntalos. É bom você Es apontar bueno que ustedes vamos fazer apuntar contas porque aqui. vamos a hacer cuentas aquí. Tá bem? ¿Está bien? Então, 70 Entonces, semanas. 70 semanas. Cada semana Cada de 7 semana anos de 7 são años son 490. 490 años. Vamos escrever aqui. Vamos a escribir aquí. Então, Entonces, vou colocar 70 vamos a poner 70 vezes, veces times vezes 7. 7 É igual es igual 490. 490. Tá. Pero agora há uma. Ok, mas Aí, agora esses 490 esses 490 tem 2 etapas. tiene 2 etapas. Vamos ver então. Vamos ver entonces. Você está com a sua Bíblia Tiene aberta. su Biblia abierta. Ainda Daniel, capítulo Todavía Daniel, 9, el capítulo 9, versículo 25. versículo agora. 25 ahora. Sabe, pois, e entenda que desde a salida de la ordem para restaurar e edificar Jerusalém hasta el Messias príncipe, habrá 7 semanas e 62 semanas se volverá a edificar a praça e el muro e el templo angustiosos. Versículo 26. E depois de las 62 semanas se quitará la vida al Messias, mas não por si. E o pueblo de príncipe que há de venir destruirá a cidade e o santuário, e su fim será com inundações. E hasta el fim de la guerra durará las devastações. Vamos ver 2 etapas. Vamos ver 2 etapas. Primeiro, Primeiro, 7 semanas. 7 semanas. Segundo, 62 semanas. 62 semanas. E o anjo falou para Entonces el ele. ángel habló para él. O total é 70 El semanas. total es 70 semanas. Mas nós temos 2 Pero etapas. tenemos 2 etapas. Vamos ver a Vamos primeira? mirar la primera. Olha aqui. Mira por aquí. Então, a primeira é Entonces la primera es da saída. de la salida. Quando Daniel disse, Cuando Daniel dice, acabou 70 anos. terminó 70 años. Então nós temos 2 livros. Entonces tenemos 2 libros, Esdras y Nehemías. Esses 2 livros Estes 2 libros são os 2 son los 2 homens hombres que foram que fueron levantados levantados agora ahora para preparar. para preparar. Deles vai até Uno o de rei, ellos es para el rey, pede para o rei va hasta el para rey, pide para el voltarem rey para para Jerusalém. regresar para Jerusalén. Todo um processo Todo un acontece proceso pasa. porque ele estava ¿Por qué? trabalhando. Porque él estaba Neemias trabajando. trabalhava dentro Él do trabajaba palácio. dentro del palacio. Naquela Em época, aquela época, já não era mais Ya no era más Nabucodonosor, Nabucodonosor. já saiu das Ya mãos salió de las da manos Babilônia, de Babilônia e passou para y um pasó para império, otro o imperio, Império un Medo-Persa, imperio que medo-persa agora que governava gobernaba Babilônia. ahí. Então o que passa? Entonces, ¿qué pasa? Neste En momento, este momento, então o Senhor levantou entonces el Señor esses levantó 2 homens, estos 2 hombres, Esdras e Neemias. Esdras y Eles Nehemías. são Ellos importantíssimos. son muy importantes. Então Neemias fala com o Entonces rei. Nehemías habla con el O rey. rei não só pede para ele No voltar, solamente pide para que él como regrese, dá dinheiro pero para ele. también da plata para
para él, ajuda ayuda a él. e ele volta Y para o entonces él povo. regresa con su 70 pueblo anos 70 depois. años Esses después. são os livros da Esos son los restauração. libros de la São revelación. livros Son restauração. libros de la São restauración. importantíssimos. Son muy importantes. Esses livros. Estes libros, Esdras e Neemias. Esdras y Nehemías. Agora aí um ponto. Entonces ahora hay un punto. Ele vai dizer aqui. Él va a no decir 25, ahora en el 25. na primeira etapa. En la primera são etapa. 7 semanas. Son 7 semanas. Do momento que ele sai. Del momento que él sale. Olha aqui. Mira aquí. Aqui Daniel está. Daniel está. Eles vão sair. Ellos van a salir. Eles vão chegar aqui em Ellos van a Jerusalém. llegar aquí en Jerusalén. Aqui é Jerusalém. Aquí es Jerusalén. Então, quando eles chegarem cuando aqui, ellos llegaren aquí, então eles têm duas coisas para ellos fazer. tienen dos cosas para hacer. Qual é a primeira? ¿Cuál es la primera? Edificar os muros. Edificar los muros. Tudo foi destruído. Todo fue destruido. 70 anos. 70 años. Qual é a segunda etapa? ¿Cuál es la segunda Eles etapa? têm que construir Ellos o templo. necesitan construir Todo su foi templo. destruído. Todo fue destruido. Então, Entonces, na profecia, en la profecía disse que eles vão gastar dice que ellos van a gastar 7 semanas. 7 semanas. 7. 7. Que são Que son 7 7 semanas. semanas. Vezes 7 Veces são 49 anos. 49 años. Eles vão gastar. Entonces ellos Do van a momento gastar que del eles momento que saem ellos salen para cá, para aquí. eles vão levantar Ellos os van a muros levantar los muros e o templo y el templo vai gastar 40 va a gastar como 49 años. Vamos ler novamente? Vamos leer de nuevo. É importante. Es importante eso. O versículo El 25. versículo 25. Sabe, pois, e entenda que, desde a salida de la ordem para restaurar e edificar Jerusalém, hasta el príncipe habrá 7 semanas. Fíjate, ó, Presta fala de atenção. 7 semanas. Está hablando de 7 Ó, semanas. aí ele está mostrando Mira, entonces está no enseñando momento da en saída el momento de la para salida restaurar, para e restaurar edificar. y edificar. Vai passar 7 Va a semanas. pasar 7 semanas. 49 anos. 49 años. Mas a profecia, Pero la profecía ela é de 490 ella es de anos. 490 É 70 años semanas. y 70 semanas. Agora olha o versículo. Ahora mira el versículo, Versículo ainda seguindo. todavía continuando. E 62 semanas se volverá a edificar a praça e o muro do templo angustiosos. Então agora ele está falando das 62 Entonces ahora él está semanas. hablando de las 62 semanas. O versículo 26. E El depois versículo de las 26. 62 semanas se quitará a vida do Messias. Pare. Pare. Mira, La vida mira, del olha aqui Mesías. no quadro. Mira aquí en la pizarra. Agora nós temos Ahora a tenemos cruz. la cruz. Já estamos vendo Jesus. Ya estamos viendo Jesús. Do momento que os muros En el ficaram momento que prontos, los muros están listos, até a morte de Jesus, hasta la muerte de Jesús, vai se passar quantas ¿vas a semanas? pasar cuántas semanas? Mais 62. Más 62. 62 semanas, 62 que é igual semanas, que es igual a 434 años. Irmãos, Hermanos, essa esta profecía, ela se cumpriu ella se cumplió milagrosamente. milagrosamente. É Es impressionante. impresionante. Olha, Mire, nós temos nosotros tenemos as primeiras 7 las primeras semanas 7 até semanas edificar o hasta muro do edificar templo. el muro y el templo. nós temos Y mais después 62 tenemos más semanas 62 semanas até a morte hasta de la Cristo. muerte de Cristo. O ponto Entonces el aqui, punto aquí, no versículo en el 26, versículo 26, vocês leram. ustedes leyeron. E depois de las 62 semanas, se quitará a vida del Messias. O que isso quer dizer? ¿Qué eso quiere decir? Nós temos o nascimento do Tenemos el Messias nacimiento del e a Mesías morte do y la Messias. muerte del Mesías. Eles não falam na Ellos profecia no do hablan en la nascimento, profecía del nacimiento, mas da morte. está hablando de la muerte. A morte é importante. La muerte es importante para A ellos. cruz é La importante. cruz es importante. Então nós temos Entonces nosotros tenemos 7 semanas, 7 semanas mais 62, más 62, dá um total de da un quantas total semanas? de cuántas semanas? 69. 69. Então nós temos agora Entonces tenemos ahora 69 semanas. Mas a profecia, Pero la profecía no versículo en 24, el versículo 24 fala de 70 habla de semanas. 70 Está semanas. faltando uma. Entonces falta una. O que passou? ¿Qué pasó? Até a morte Hasta do la Messias. muerte del Mesías. Quando Jesus Cuando Jesús morreu, murió, 69 semanas 69 semanas foi completado. fue completado. Mas a última Pero la semana, última semana, esta semana esta última, semana, la ela última, é de quantos ella es anos? de cuántos años? Ela é de
Já é de 7 anos. 7 anos. De 7 anos. Essa semana não Esta semana não se cumpriu. Então Jesus morreu. Então Jesus morreu. Normal seria se a partir de Hechos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo barra, teria que cumprir essa semana. Tendría que cumplir esta semana. Então ia acabar a Entonces história iba a dos terminar judeus. la historia de los judíos. Os que venceram Los que vencieron foram os céus. se fueron al cielo. Mas e nós, Pero y gentios? nosotros los gentiles, A profecia la de Daniel profecía de não fala Daniel dos gentios. no habla de los Não gentiles. tinha igreja. No tenía iglesia. Nós não somos o povo da Nosotros promessa. no somos el pueblo de la promesa. Judeus. Los judíos Mas sí, nós pero somos. nosotros no lo E somos. o que Deus fez? Entonces, ¿qué Dios hizo? Deus foi muito Dios bondoso. fue muy bondoso, hermanos, con nosotros. Vamos a abrir Vamos a abrir en capítulo Romanos, de número 11. Romanos, el capítulo 11. Vamos ler Vamos o versículo 25. Leer el versículo 25. Por favor, marque esses Por versículos. favor, apunte esses É versículos. muito Es importante. muy importante. Romanos 11, 25. Romanos 11, Vamos ver 25. o que Vamos aconteceu. ver lo que pasó. O que Deus fez ¿Qué Dios hizo para nos ajudar? para nos Os ayudar? gentios. Los gentiles. Então, fala Entonces, assim, no habla así, 25. en el 25. Gloria a Dios. Todos encontraram. Todos encontraron. Vou esperar um pouquinho mais, Voy a esperar vejo un que alguns poquito ainda não más. Veo que acharam. algunos todavía no lo Esses encontraron. versículos são Esses versículos extremamente son importantes. extremamente importantes. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não seas arrogantes enquanto a vosotros mesmos, que ha acontecido a Israel endurecimento em parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. E luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Aleluya. O que temos aqui? O que nós temos aqui? O apóstolo Paulo O está apóstolo falando Pablo algo. está hablando algo. Deus pegou os judeus Dios, él agarró los judíos e não y permitiu no permitió eles aceitarem ellos Jesus. aceptarem Jesús. Vocês já pararam para Ustedes ya pensar? pararon para pensar. O Messias veio da El linhagem Mesías dos judeus. vino de la linaje de los judíos. O Messias El veio para Mesías, él eles, vino para ellos. mas eles não Pero aceitaram. ellos no lo aceptaron. Eles tinham o templo, Ellos tenían el eles templo, tinham o serviço, ellos tenían los tinham servicios, as festas, tenían las mas fiestas. quando o Messias Pero cuando el apareceu, Mesías apareció, eles veio primeiro João vino Batista, primero Juan eles Bautista. não aceitaram Ellos no João. aceptaron Juan Bautista. Depois veio Después o vino el Messias, Mesías eles não y aceitaram. ellos no lo aceptaron Eles tampoco. perseguiram, Ellos persiguieron. Que passou? ¿Qué pasó? Eles estavam Ellos esperando o estaban Messias. esperando el As Mesías. profecias. Las profecías. Eles conhecem as Ellos profecias. conocen la profecía. Sabía que el Mesías Sabía que el Mesías iba a venir. Que ia nascer de Que uma iba a virgem. nacer de una Que ia virgen. nascer em Que iba a Belém. nacer en Belén. Mas eles não Pero aceitaram. ellos no aceptaron. O coração deles El ficou corazón de ellos endurecido. quedó endurecido, duro. E Paulo está Y dizendo Pablo está que diciendo Deus que endureceu Dios endureció o coração el deles corazón de ellos até que se cumpra hasta a que se cumpla plenitude la dos plenitud gentios. de los gentiles. Opa, Oh, eu preciso fazer Eu preciso agora fazer um novo agora. quadro. un Gloria a nuevo Dios. cuadro. Aleluya. Pode me Gloria a ajudar? Jesús. Muitíssimas graças. Pode Aleluya. orar para mim? Nós precisamos considerar agora Nosotros necesitamos considerar ahora tempo un importante. tiempo importante. A última La semana última semana era para ter era para acontecido tener pasado há 2000 anos atrás. 2000 años Mas o atrás. Senhor não Pero el permitiu. Señor no lo permitió. Por quê? ¿Por qué? Houve endurecimento. Porque hubo no coração. endurecimiento en el corazón. Vamos ler Vamos leer Mateus capítulo 13. Mateo capítulo 13. Abram comigo. por Abren favor. conmigo, por favor. Vamos para o capítulo Vamos 11. para el capítulo 11. Mas melhor aqui. Mejor. Estou em Yo Lucas. estoy en Lucas. Estou chegando em Mateus. Muitas Chegando em graças, Mateus. amada irmã. Muito obrigada, amada irmã. Oh, muito obrigado. Mateus capítulo 11. Mateo el capítulo 11. Irmãos, vamos Hermanos, no 13. vamos para el 13. Se eu começar no Si yo 11 empezar en agora, el eu vou 11 perder ahora, realmente yo voy tempo. a perder E eu tiempo. não tenho Y no lo isso. tengo. Mateus capítulo 11. Mateo el capítulo 13, Mateus 13, versículo 11. el versículo 11. Sim. Uma vez mais, Una Mateus vez capítulo más, 13, Mateo el capítulo versículo 13, el 11. versículo 11.
Ele respondendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no lo es dado. Uau! Gloria a Jesús. Wow. Mira, versículo 13. Por isto les habló por parábolas, porque vendo não veem, e oyendo não oyen, nem entendem. De maneira que se cumpla neles a profecia de Isaías que dijo: de ouído oireis e não entendereis, e vendo vereis e não percebereis, porque o coração deste pueblo se ha engrossado ou endurecido, e com os ouvidos oyen pensamentos, e han cerrado sus ojos, para que não vejam com os olhos, e oigan com os ouvidos, e com o coração entenda, e se convertam, e eu los sane. O que temos aqui? ¿Qué tenemos aquí? Deus pode endurecer Dios, o coração de Él alguém. puede endurecer el corazón de alguien. Nós precisamos tomar Nosotros muito cuidado. necesitamos tomar mucho cuidado. Há muitos filhos de Hay Deus muchos hijos de Dios que entraram em que pecados, entraron en pecados, que entraram em que apostasia. entraron en apostasía. E o Senhor foi Y el avisando. Señor fue alertando, Foi avisando. avisando. Mas chegou um Pero llegó momento un momento que Deus que disse: Dios, Él você dijo: quer a usted carne? quiere su carne. Então eu vou te Entonces, entregar. yo te voy a entregar. Então você pode ir para a carne. Puede ir para la É isso carne. que você Es quer. eso que usted quiere. Isso está em Entonces, Romanos está en capítulo 1 Romanos, el e capítulo capítulo 2. y capítulo 2. Deus chegou um Dios momento llegó un momento que ele não que Él suportou ya no mais. soportó más. Se você quer Si a usted carne, quiere su carne, eu quero te dar o yo Espírito, quiero te dar el Espíritu. quero te dar as Yo te promessas, quiero dar las te promesas levar para o céu. de llevar para el Mas cielo, você não quer. pero usted no lo Então quiere. fique com a Entonces carne. quédate con tu carne. O que quer Entonces, dizer? ¿qué quiere decir? Ele vai Él endurecer va a o coração endurecer el dessa corazón pessoa. de esta persona. Irmãos, isso é muito Hermanos, grave. eso es muy grave. Se Si Deus Dios endurecer nosso coração, endurece nuestro corazón, veja o que passou com mira esses lo que judeus. pasó con estos Eles judíos. tinham a Ellos visitação tenían la e visitación eles perderam y a ellos visitação. perdieron ella. Então não insista com o Entonces no pecado. insista con el pecado. Por favor. Por favor. Nós temos que ser Nosotros sensíveis tenemos que ser agora. sensibles ahora. Se lutarmos Si com o pecado, lucharmos contra el pecado, Deus vai nos dar Dios va a vitória. nos dar la Vai victoria. abrir a Va Bíblia a para abrir la nós. Biblia para Mas nosotros. se nós nos Pero si entregarmos ao nosotros pecado, nos entregamos al insistirmos pecado, naquilo, insistirmos en eso, Ele vai permitir. Él va a E permitirlo. nós não vamos Y nos levantar nosotros mais. no nos vamos a Não levantar vai dar más. tempo. No va a dar más O tiempo. arrebatamento vai El rapto acontecer. va a pasar. E nós vamos cair Y nessa nosotros vamos a última caer en semana esta do última anticristo. semana del anticristo. Tome cuidado Tome com o mucho pecado. cuidado con el pecado. Não viva pecado. No viva el pecado. Se você pecou, Si se usted arrependa pecó, arrepiéntate imediatamente. inmediatamente. Não fique com No o pecado quédate con el escondido. pecado escondido. O pecado El oculto, pecado ele vai oculto, matar él você. va a matar a usted. Vai acabar com a Va sua a vida. terminar con su vida. Então agora Entonces nós ahora vamos ver. nosotros vamos a ver. Olha, vamos ver esse quadro. Vamos ver esta Presta pizarra. atenção Presten aqui. atención aquí. Vou fazer bem simples. Vamos a hacerlo bien simples. Nesse ponto En este aqui, punto aquí. Atos dos Apóstolos. Hechos de los Apóstoles. Aqui começou a igreja. Aquí empezó la iglesia. Quanto tempo faz? ¿Cuánto tiempo hace? 2000 anos 2000 atrás. años atrás. Foi precioso a Fue vinda do precioso Espírito la Santo. venida del Espíritu Santo. Aí começou a Ahí igreja. empezó la iglesia. Por que começou a ¿Por qué igreja? empezó la iglesia? Porque Deus não Porque permitiu Dios no os permitió judeus los judíos aceitarem. aceptarem Jesús. Porque Ele queria nos Porque Él colocar. quería nos colocar. Oh, irmãos, que Oh, hermanos, precioso. qué precioso. Nós fomos Nosotros- enxertados. Nosotros fuimos inseridos, Injertado. injertados. Vamos abrir Vamos a abrir Romanos capítulo 11. Romanos el capítulo 11. Esse versículo é muito importante. Este versículo es muy importante. Gloria a Dios. O livro de Gloria a Romanos, Dios. El ele libro é de Romanos muito es muy importante. importante. Abra o Romanos 11. Abran Romanos 11. Vamos começar. Vamos a Versículo empezar 17. el versículo 17. Você está marcando? ¿Usted está apuntando? Pois se alguna de las ramas foram desgarradas, e tu sendo olivo silvestre, ha sido enjertado em lugar de ella, e ha sido hecho participante de la raiz e de la rica savia del olivo. Que temos acá? Que nós temos Oh. aqui? Nós temos. Nosotros tenemos. Quem éramos nós?
¿Quién éramos nosotros? Essa oliveira brava, Esta savia, este olivo este olivo terrível. horrible. Nosotros Nosotros éramos éramos os gentios, los gentiles, imundos, inmundos, pecaminosos. pecaminosos. Irmãos, um Hermanos, gentil não pode entrar no templo Gentil judeu. no puede entrar en un templo judío, Não pode no chegar puede perto. llegar cerca. Nós sempre fomos Nosotros considerados siempre imundos. fuimos considerados inmundos. Mas agora nesses Pero ahora en versículos, estos Deus versículos, está dizendo, Dios le está diciendo, Ele vai pegar esses Él va a gentios. agarrar estos gentiles. Quando Jesus estava Cuando na Jesús cruz, estaba en la cruz, um soldado, un soldado, o que o soldado ¿qué el fez? soldado hizo? Ele, Él, com uma lança, con una lanza, ele furou él hizo un hueco, hirió seu costado. su costado, Abriu. él abrió Nesse su costado. momento, En este momento, Aqueles que gostam de plantar, aquellos que les gusta plantar, Sabem o que é saben fazer um lo enxerto. que es hacer un injerto. É. Como que faz? ¿Cómo se hace? Você abre Usted abre, uma parte da usted abre planta una parte de la Chiquita. planta chiquita. e você vai vir com uma Usted va a outra venir con una e otra vai colocar y ali. va a colocarla Vai ahí, atar y va a em atarla, algum tempo. y en un tiempo, Esse que você este enxertou, que usted puso ahí, ele pega a mesma él vida agarra la misma vida da árvore. del árbol. amém? É Amén. incrível. Entonces es increíble, hermanos. Quando abriu o lado do Senhor, Cuando abrió el lado del ele Señor, pegou os gentios, él agarró los gentiles colocou ali, y los puso ahí adentro. dentro. Adentro. Nós somos colocados Nosotros ali. fuimos colocados ahí Por isso adentro. que ele está endurecendo Por o eso coração que él dos está judeus. endureciendo los corazones de los E judíos ele está y colocando él os está gentios. colocando los gentiles. Oh, que precioso. Oh, hermanos, qué precioso. Precioso. Eso es muy precioso. É o que está nesses Es lo que versículos. está en estos versículos. Agora, quando Jesus morreu, Ahora cuando Jesús murió, ele leva com él lleva ele con toda a él velha criação, toda vieja creación, el Satanás, pecado, Satanás, que estava sobre que estaba nós, sobre nosotros, todo mundo, todo el mundo, e ele leva com y él ele. lleva con él. Quando ele ressuscita, Cuando él no resucita, terceiro en dia, el tercer día, nós estamos nosotros ressuscitando estamos com ele. resucitando con Que él. poderoso! Qué poderoso. Então ele está pegando os Entonces, él gentios, está agarrando los está gentiles fazendo dos y está gentios haciendo de los gentiles participantes de las promesas. Uau! Wow, hermano. Então, quando Entonces, chega cuando Atos 2, llega en Hechos 2, ele precisava él nos dar o Espírito necesitaba Santo. nos dar el Espíritu Santo. Aleluya por el Espíritu Aleluya Santo. por el Espíritu Santo. Ele vem para nos Entonces, él convencer viene do para nos pecado, convencer del pecado, da de justiça la e justicia do y juízo. del juicio. O Espírito Santo El Espíritu vem Santo para nos viene tornar mais para santos. nos tornar más santos. É Ele que nos Es convence. Él quien nos Você convence. está pecando. Mira, usted está Você tem pecando. que viver uma Usted vida tiene santa. que vivir una vida Você tem santa. que ser santo. Usted tiene que ser santo. Isso é pecado. Eso es Você pecado. não deve fazer Usted no isso. puede hacer eso. Ele vai Entonces trabalhando Él va trabajando para nos tornar cada vez para mais nos tornar cada parecidos vez com más Jesus. santo como Jesús. Irmãos, Y hermanos, o Senhor quer el nos tornar Señor quiere parecidos nos com tornar Jesus. más santos con Jesús. Então, quando chega Atos Entonces cuando 2, llega en Hechos 2, olha aqui mira aquí, o que temos. ¿qué tenemos? Glória a Deus. Atos 2, Hechos 2, aí nós vamos marcar aqui entonces vamos a marcar aquí 2000, 2000, não sei se está certo, no sé si anos. está correcto, años. Está bueno assim? ¿Está bueno así? Graça. Gracias. No que temos, Aquí nós temos ó, Atos 2, Hechos 2, se passou até se hoje, pasó hasta hoy, mais ou menos más o menos 2000 anos. 2000 años. Isso aí todos nós Eso sabemos. todos nosotros lo sabemos. Do momento da Del momento de la crucificação. crucificación. É importante. Es importante eso. A igreja começou La iglesia empezó 2000 anos. 2000 años. Mas qual é o foco? Pero ¿cuál es el Nós temos que enfoque? achar a última Nosotros tenemos que semana de encontrar la Daniel, última semana de Daniel. que está faltando. Que está faltando. Então nós temos aqui, Entonces tenemos aquí, ó, mira, nós temos a nosotros última tenemos semana. la última semana. Essa última semana, Esta última semana, ela é de ella es de 7 anos, 7 años, que são que son 3 anos e 3 meio años y medio e 3 anos e y meio. 3 años y medio. Tenemos tribulação Tenemos tribulación e temos grande
tribulação. Tribulación y gran tribulación. Aqui temos os 1000 Aqui temos os 1000. Nós anos, temos os 1000 anos, que se chama reino que se chama o reino milenar. Não sei se escrevi bem. Não sei se escrevi bem. E aqui tem vida eterna. E aqui há a vida eterna. Eterna, que é lá no Eva, que é a nova Jerusalém. Ok. Ok. Vamos abrir Daniel capítulo 9. Vamos abrir em Daniel, capítulo 9. Ah, não escute um aleluia. Eu não escuto um aleluia, glória a Deus. Vocês estão todos Vocês bem? estão bem? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Uma vez mais, Daniel capítulo 9. Uma vez mais, Daniel, capítulo 9. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Ok. Vamos ver então um versículo importantíssimo. Vamos ver um versículo importantíssimo. Vinte e sete. Ó. E por outra semana, isso habla de la última. E aqui já está falando, aqui está falando do anticristo. Aqui está falando do anticristo. E por outra semana confirmará o pacto com muitos. A la metade de la semana hará cessar o sacrifício e la ofrenda. Depois com la muchedumbre de las abominações vendrá el desolador hasta que venga la consumação e lo que está determinado se derrame sobre el desolador. O que temos aqui? O que temos aqui? Eu vou ler a parte A do Eu vou versículo. ler a parte A do versículo. Então, aqui está falando da última semana, já do anticristo. Já do anticristo. O que está à nossa frente. Que está delante de nós. Então, ele fala de uma Se semana habla de uma semana que vai ser dividida em duas partes. Então, ali tem 3 anos e meio e mais 3 anos e meio. Então, olha o que ele explica. E por outra semana confirmará o pacto com muitos. Então, o anticristo, que vai governar toda a terra, ele vai fazer ele vai ser pacto com todas as com nações. todas as nações Por uma semana. Por 7 anos. Por 7 anos. Isso é importantíssimo. Quanto tempo? A última semana. A última semana. 7 anos. Deixa eu parar aqui. Deixa eu parar aqui. E eu quero fazer uma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta. Nesse momento. Em este momento. Aonde vai estar a igreja? Onde vai estar a igreja? Importante. Isso é muito importante. Amém. Aqueles que se santificaram, que viveram uma vida santa e justa, eles já não vão mais estar aqui. Porque essa última semana, porque esta última semana, o anjo Gabriel falou para Daniel, ele falou para Daniel, é para o seu povo, Daniel. Para su pueblo, Daniel. Então Deus permitiu endurecimento do coração dos judeus por 2000 anos. Vocês sabem que quando começou a igreja em Hechos de los Apóstolos, já não se fala mais de judeus. Pouco tempo depois, o imperador Tito, depois da morte de Jesus, entrou em Jerusalém, matou os judeus, destruiu o templo, e levou um grande grupo cativo para Roma. Eles foram obrigados a trabalhar, a construir muitas obras em Roma, inclusive aquele Coliseu romano. Eles trabalharam tanto ali, até a morte. O que passou? Quando o Espírito Santo chega, a história dos judeus, stop, parou. E começou a igreja. Em Atos, os judeus foram esparcidos por todo o planeta Terra. Vocês sabiam que há judeus em Guatemala? Que há judeus em Guatemala? Sim.
Você sabia que tem judeus nos Estados Usted Unidos? sabía que hay judíos en los Estados Unidos, en Brasil. Eles estão em Ellos todos os están en países. todos los países. Eles perderam sua terra. Ellos perdieron su tierra, Perderam o templo. perdieron el templo. Deus permitiu. Dios lo permitió. Oh, irmãos. Oh, hermanos, O tempo dos el gentios tiempo de los gentiles começou em Atos empezó en Hechos e pode acabar y hoje puede terminar hoy com o con el arrebatamento. rapto. Aleluya, gloria a Dios. Vocês entendem Ustedes isso? comprenden eso. Deus, no Entonces, momento que Dios, o en el arrebatamento momento que el acontecer, rapto pasar, começa a história dos judeus de empieza novo. la historia de los judíos de Então nuevo. o mundo vai se Entonces voltar el para lá. mundo va a regresar para allá. Irmãos, aí vai vir as guerras. Entonces, hermanos, van a venir las guerras. Eu não sei se eu vou conseguir Yo no sé si yo falar voy a poder hablar do que vai de lo que passar va a depois do pasar arrebatamento después com del eles. rapto con Eu ellos. preciso só de uma Yo aula para necesito de isso. una clase para hablar de eso. Mas meu foco Pero mi hoje enfoque é hoy identificar a es história. identificar la historia. Aonde estamos? ¿Dónde estamos? O tempo dos El gentios. tiempo de los gentiles. Olhem aqui no quadro. Mira aquí la pizarra. Ó, Mire, o Espírito Santo el Espíritu desceu Santo, aqui. él bajó aquí. Atos 2. Hechos 2, Mas o Espírito Santo, pero el Espíritu Santo, ele vai voltar aqui. él va a regresar aquí. Vocês entendem? ¿Ustedes comprenden? Ele, Entonces, quando o Espírito cuando Santo el vem, Espíritu Santo viene, nós temos o início da nosotros era tenemos da el inicio de graça, la era de la gracia, que começa com que o sangue de empieza con la Jesus. sangre de Jesús. O sangue de La sangre de Jesus Jesús foi ele fue que él o Pai usou quien el para Padre fazer a nova usó para aliança. hacer el nuevo pacto. Então, é esse Entonces sangue es esta sangre que trouxe a nova que aliança trajo el nuevo pacto, e que trouxe a era que da trajo graça. la era de la gracia. Então, a era da Entonces la era graça, de la o que gracia, quer ¿qué dizer? quiere Que decir? Deus está nos Que dando Dios uma está nos oportunidade dando una oportunidad de, se estarmos em de Cristo, estarmos en Cristo santos, santos, totalmente justos, totalmente justos, sem pecado, sin pecados. nós podemos herdar a vida Nosotros eterna. podemos heredar la vida eterna. A era da Esa es la era graça de la gracia. quer dizer que toda a Quiere obra decir que que Jesus toda la obra que fez, Jesús hizo, se eu viver si uma yo vida vivir una santa, vida santa, ela é minha. ella es mía. Tudo que ele fez Todo é lo que meu. él hizo es mío. Os pecados que ele levou Los na cruz, pecados que él llevó en la o cruz, sofrimento da el cruz, sufrimiento de la cruz, tudo me pertence. todo me pertenece. Agora, muitos Pero ahora cristãos, muchos cristianos, eles abusam ellos da graça. abusan de la gracia. Eles maltratam Ellos a graça. maltratan la Eles gracia. não querem saber Ellos da no quieren graça. saber de la gracia. Eles não se Ellos importam no com se o que Jesus importan passou con na lo que Jesús cruz. pasó en la cruz. Quando alguém está Cuando alguien pecando, está pecando, ele está preocupado él está com o que preocupado Jesus passou na con lo cruz que por Jesús ele. pasó en la cruz por él. Não No, está no preocupado. lo está. Ele nunca vai Él estar. nunca Ele va a quer estar. pecar. Él quiere Ele pecar. quer Él alimentar quiere a sua alimentar su carne. carne. Então, Jesus, não me importa o que você passou por mim. No me importa lo que tú pasaste por mí, no lo quiero Há saber. preço. Entonces hay un precio. O pai pagou El um Padre preço pagó un precio para ver o que o filho para passou ver por lo que el nós. Hijo pasó por nosotros. Toda aquela Entonces, toda nação de aquella Israel nación de Israel maltratou Jesus. maltrataron a Jesús, Abusaram do abusaron Senhor. del Señor. Ele sofreu Él demasiado. sufrió demasiado. Irmãos, foram Hermanos, horas fueron de tortura. horas de tortura. O corpo de El Jesus, cuerpo de que ele Jesús, herdou de que él Maria, heredó de María, quando ele ressuscitou, cuando él ele resucitó, entrou no él céu. entró en los cielos. Mas o seu corpo Pero su cuerpo ainda está lá. todavía está allá E está todo y está deformado. todo deformado. As costas, Sus espaldas, os buracos nas mãos, los huecos en sus a manos, coroa de espinhos, la os corona de buracos. espino, los huecos se quedaron. Todo o seu corpo está Todo su com cuerpo marcas. está con marcas. Se hoje Si hoy eu não aceitar yo no Jesus, aceptar Jesús, ele não pode voltar para Él morrer no por puede mim de regresar novo. para morir por mí de ¿Por nuevo. quê? ¿Por qué? Porque ele já não é um cordeiro Porque Él ya perfeito. no es un cordero perfecto O seu corpo más. está cheio de Su marcas. cuerpo está lleno de Por minha marcas causa. por mi causa. Então hoje, quando um Entonces cristão hoy cuando está un em cristiano pecado, está en pecado, mas eu sou uma ay no, mentirinha. pero es solo una mentirita. Aí eu vou pegar só No, isso no, para no, mí. yo voy a coger eso para mí.
Ele está abusando Entonces Él está da graça. abusando de la Ele gracia. não é digno Él no de es entrar. digno de entrar. O Espírito Santo, El Espíritu Santo, ele vai voltar Él va a aqui. regresar aquí. Então a era da Entonces graça la era de la termina gracia termina quando o Espírito cuando el Santo leva a Espíritu noiva. Santo lleva a la novia. Vocês precisam guardar Ustedes isso. necesitan guardar eso. Então, e agora, Entonces, y essa ahora, última esta semana, última semana, que vai passar? ¿qué va a pasar? Não existe era No da graça. existe era de la gracia. Acabou. Terminó. Então, na outra Entonces, aula, en la otra nós vamos clase, trabalhar essa nosotros última vamos a trabajar esta última com semana detalhes con para detalles vocês, para ustedes. entrando a última semana Entrando la última e semana entrando sobre os y entrando judeus. sobre los E nas judíos. outras Y en las semanas, otras vamos falar semanas só sobre vamos o a hablar anticristo, solamente sobre uma el outra sobre o anticristo, falso profeta, una otra sobre el falso vamos falar profeta, sobre os sete vamos a hablar selos, sobre los 7 sellos, sobre as sete trompetas, sobre las 7 sobre as trompetas, sete sobre flagelos. las 7 copas. Cada aula que é Entonces, muita cada coisa. clase es mucha Mas cosa. hoje nosso Pero cargo hoy, seria esse. Nuestro encargo sería ese. O arrebatamento El vai rapto acontecer va a pasar a qualquer a momento cualquier nessa momento posição. en esta posición aquí. Quando o Entonces, Espírito cuando leva a el igreja, Espíritu Santo lleva a la aí iglesia, vai recomeçar a entonces história va a dos judeus. recomenzar la historia de los Como que judíos. recomeça? ¿Cómo que va a recomenzar? Eles voltaram Ellos em regresaron en 1948, 1948, depois de después de 2000 anos. 2000 anos. Quase 2000. casi 2000 años. Vocês conhecem a Ustedes história? conocen la historia. Eles voltaram para Ellos Israel. regresaron para Israel Eles tiveram guerras y ellos sérias. tuvieron guerras E serias. Deus sustentou eles. Y ali. Dios estaba con ellos, los Eles sustentó. permaneceram. Ellos permanecieron. Aí a parte política La parte política é forte. es fuerte. Eles estão ricos, Ellos están ricos, têm armas tienen nucleares. armas nucleares. Deus permitiu Dios permitió eles irem para toda a ellos terra. irem para toda la tierra. Então ele escolheu Entonces, toda a ellos- inteligência Ellos agarraron toda la inteligencia dos países de los países e voltaram y para Israel. regresaron para Por Israel. isso são tão inteligentes. Por eso ellos son tan inteligentes. Eles ganham muitos prêmios Ellos Nobel. ganan muchos premios Nobel. Porque eles ¿Por quê? correram, Porque ellos pegaram toda essa agarraron toda esta inteligência inteligencia e y voltaram. regresaron. Então, mas há uma parte Pero deles hay una parte de que não ellos foi que restaurada. no fue restaurada. A parte religiosa. La parte religiosa. Por que não foi? ¿Por qué no fue restaurada? Só vai ser Solamente va a restaurada ser restaurada quando o cuando el arrebatamento rapto acontecer. pasar. Aí termina a era da Entonces ahí va a graça. terminar la era de la gracia. Deus hoje Dios hoy, está trabalhando Él está trabajando fuerte na igreja. en la iglesia. O Pai está El trabalhando Padre está trabajando, Filho está el trabalhando, Hijo está o trabajando, Espírito Santo el está Espíritu Santo está para trabajando preparar a para noiva, preparar la novia, para a noiva subir. para que la novia venga a subir. Quando a noiva subir, Cuando la novia subir, aí o Pai entonces se el volta Padre va para a eles. regresar para ellos. Aí é dado um Entonces ahí es dado play na el história. play en la Então a historia. primeira Entonces parte, la primera eles vão parte, precisar do tempo ellos van a necesitar del para templo restaurar para a sua restaurar su parte parte religiosa e começar a y sua empezar semana su final. semana final. Oh, irmãos, Oh, hermanos, Aleluya. que eles vão passar. que ellos van a pasar. Não vamos entrar. No agora vamos a nisso. entrar en Eu eso. espero ter mais Yo espero tener oportunidades más de oportunidades falar sobre esse de hablar tema. sobre este tema. Agora eu queria Ahora me perguntar. gustaría Alguém preguntar, quer fazer alguma ¿alguien quiere pergunta? hacer alguna Por pregunta? favor, é o momento. Por favor, es el Santo momento. Jesús, Amén. aleluya. Sim, Aleluya. amado irmão. Sí, amado hermano. Usted está ahorita por último estaba hablando de que Estaba hablando los judíos regresaron a Los judeos Jerusalén, voltaron a tierra, a su ¿verdad? tierra. Pero realmente Mas no realmente, han vuelto completamente eles não porque voltaram en el completamente. área espiritual Porque na ellos área todavía están espiritual, dispersados, eles no, estão no espalhados. están completamente Eles não estão vueltos completamente de a volta Jerusalén. em Jerusalém. Sim, é verdade. Sim, é verdade. Por exemplo, Por ejemplo, sim, Fueron reconocidos eles otra foram vez como reconhecidos nación, outra vez como nação, ¿verdad? como uma nação, en, né? en el área política, como Na área usted. política Pero en deles. el área espiritual Mas na área todavía espiritual, sim, falta ainda que vuelvan falta que a eles estar voltam unidos y para estar reconocer, unidos, para que eles possam ser ¿verdad? reconhecidos. Dios. A sim, Deus. sim. Sim. Quando Deus prometeu Quando para Deus Abraão, prometió para Abraham, em Gênesis en 14, Génesis 14, toda a terra toda la tierra era para os judeus. era para los judíos. E aquela terra é muito Y grande. aquella tierra es muy grande. Mas hoje, Pero quando hoy, eles voltaram, Cuando ellos regresaron, eles pegaram um pedaço tão pequeno. ellos agarraron un pedazo tan chiquito, Talvez, tal posso vez dizer, puedo decir 5% 5% do que é
de lo que es el derecho de ellos. Mas hoje está lá a Pero Jordânia, hoy está está os Jordânia, están los palestinos, palestinos. em volta deles, aquelas Alrededor nações de ellos, las naciones estão na terra dos están en judeus. la tierra de los judíos. Todas, o Líbano. Todo el Eu Líbano. estive lá por Yo estuve allá 49 por dias. 49 días. Eles estão na terra Ellos dos están judeus. en la tierra de los judíos. Mas eles ficaram Pero 2000 ellos anos quedaron 2000 fora. años fuera. Agora que eles Ahora que voltam, ellos regresan, a terra tem outros la donos. tierra tiene otros dueños. E eles falam a nossa. Ellos hablan en nuestra. Mas de Pero acordo com a de Bíblia, acuerdo con la a Biblia, terra é dos judeus. la tierra es de los judíos. Então, durante Entonces, esse durante período de este 1000 periodo anos, de 1000 años, nós vamos ter uma aula vamos sobre a tener isso. una clase sobre eso. Eles vão recuperar Ellos toda a van a terra. regresar, van a Vai recuperar ser toda la tierra. totalmente Va a deles. ser totalmente de ellos. Mas quando a igreja Pero cuando la sair, iglesia salir, eles vão passar uma ellos van a situação pasar tão una dura, situación tan dura, porque eles vão porque atacar o ellos Irã van a a atacar qualquer Irán a momento. cualquier E momento. vai se tornar uma Y va a guerra se nuclear. tornar una guerra mundial nuclear. É nuclear, terrível. Terrible. O Irã já está quase Irán ya está com uma casi bomba atômica con una bomba atómica para destruir. para destruir Israel. Eles vão atacar primeiro. Ellos van a atacar primero. Então, quando eles Entonces, atacam, cuando ellos atacan, agora os russos vêm ahora junto com los eles. rusos van a venir juntos. Os grupos terroristas, o Hamas, Los grupos Hezbollah, terroristas, Hamas, o grupo terrorista na Síria, de Siria, e no Iêmen, de Yemen, vão todos Vão contra todos. os chineses. los chinos. Então, Israel Entonces, Israel vai ser va a ser obrigado a obligado assinar um a acordo de firmar paz un acuerdo de com o paz anticristo. por el anticristo. Ele vai Entonces, entregar él va a a entregar metade de la Jerusalém mitad de Jerusalén para os palestinos. para los palestinos E a outra metade y la vai otra ficar para mitad va a eles. quedar para ellos. Então, para eles Entonces, não para serem ellos destruídos, no serem destruidos. eles vão dar a Ellos metade, van a dar la mitad, mas eles em troca vão ter pero o en templo. cambio van a perder el templo. Não vão construir o O templo. van a construir el templo. Vai Va a começar empezar a última la semana última deles, semana de ellos exatamente aí. exactamente ahí. É quando Apocalipse 11 Es cuando Apocalipsis fala que 11 os profetas chegam. habla que los profetas llegan aquí. Os dois profetas Los de dos Apocalipse 11 profetas de Apocalipsis vão 11 estar dentro van a estar desse cenário. adentro de este escenario. Então, Entonces, a situação deles, la situación de ellos, de cada 3, de cada 3, 2 vão morrer 2 van a morir nas mãos do en las anticristo. manos del Vamos anticristo. ver isso na Vamos próxima. ver eso en la próxima clase. Mas o Senhor os ama Pero el e Señor eles los vão ama estar y durante os ellos 1000 van a anos estar durante los 1000 na años terra. en la tierra. É impressionante. Es impresionante. Mas muitos não vão suportar. Pero muchos no van a soportar. Muito boa sua pergunta. Muchas, muy buena su pregunta. Mais alguma pergunta? ¿Más alguna pregunta? Amén. Amado pastor Jaime. Amado Pastor Jaime, ¿Cuándo van a terminar ellos reconociendo al, ¿cuándo eles vão al terminar Mesías, reconhecendo los judíos? os judeus? No livro de Zacarias, En el libro de no Zacarías, capítulo 13 el e capítulo 14, 13 y na 14, próxima en la aula, próxima nós clase, vamos ver en la próxima que clase algo vamos a vai ver passar que algo va a pasar. justamente Justamente aqui no final, aquí en el final. bem no final, Viene en el final, quando o Messias, cuando el Mesías, ele vem él viene 2 vezes. 2 veces. Então, nessa primeira Entonces, en vez, esta primera vez, a sua vida é su como um venida ladrão. es como un ladrón. Ninguém vai ver. Nadie lo va a ver. O arrebatamento é assim. Rapto es así. As pessoas Las desaparecem. personas van a As desaparecer. crianças Los niños desaparecem. desaparecen. Não é verdade? No es verdad. Então, o Messias, Entonces ele el desce, Mesías, él baja, mas ninguém vê. pero nadie lo ve. O arrebatamento El acontece. rapto pasa. A noiva, La ele novia, vem por ela. él viene por ella. Então, o Espírito Entonces Santo el vai Espíritu entregar. Santo va a entregarlo. E agora, o céu se Y abre. ahora los cielos se E a abren. noiva Y la entra novia entra na segurança do en céu. la seguridad de com los o cielos Messias. con el Ele Mesías. vem buscar, Él viene a buscarlos, mas ninguém vê. pero nadie lo ve. Essa é uma vinda Esa es una invisível. venida Ele invisible. virá como um Él ladrão. vendrá como un ladrón. Nós não vemos um ladrão. Nosotros no vemos un ladrón, Mas no final, pero en el final, quando estiver cuando acabando, estuviera o terminando, Messias vai el vir. Mesías va a regresar. Agora, essa vinda Pero ahora esta dele, venida de Apocalipse Apocalipsis 19, 19, versículo el 11 a versículo seguir, 11, ele continuando, vem já él nos viene ya últimas en copas. las últimas copas. Todos os olhos verão. Todos los ojos lo van a ver, Todos vão ver. todos van a verlo. Então, nesse momento, Entonces, en este ele momento, está vindo él está diretamente viniendo primeiro directo, para os judeus. primero para los judíos,
poucos de judeus que Poco de los sobraram, judíos que sobraron, que a maioria porque morreu la mayoría ya murió nesse primeiro en 3 este anos e primero meio 3 e años nesse y segundo. medio y en este segundo. Então ele vai Entonces vir él va a direto venir do Monte das directo para Oliveiras. el monte de los olivos E ele vai y pisar él va a no Monte das pisar en el monte de los Quando olivos. ele pisar, Cuando él pisar, há grande hay un terremoto. grande terremoto. Abre o monte Va a abrir el no monte meio. en el medio. Então tem uma porta Entonces hay una puerta em Jerusalém, en que é a Jerusalén, porta das ovelhas. que es la puerta de las Esa ovejas. porta Esta não é puerta aberta. no es abierta. Eu andei por Yo quase todas caminé as por todas las portas, puertas ahí, mas essa pero porta esta não se abre. puerta no se É abre. como se ela Es tivesse como si pedras. tuviera como No rocas, no abre. Por quê? ¿Por qué? Porque os judeus Porque los estão esperando judíos o están Messias. esperando el Mesías. Na profecia En la dos judeus, profecía de los quem vai abrir judíos, essa quien va a abrir porta é o esta Messias. puerta es el O Mesías. Messias que El eles estão Mesías que ellos están esperando esperando é outro, es otro. mas Pero eles não sabem ellos que é no o nosso saben que Messias. es Não tem nuestro outro. Mesías. No hay otro. Eles simplesmente Ellos simplemente mataram o lo Messias. mataron el E Mesías. eles vão, Y ellos van nesse en período, este periodo, ajudado pelos dois ayudado por los dos glorificados glorificados profetas profetas de de Apocalipse 11, Apocalipsis 11. eles vão ser Ellos van a ajudados ser ayudados para primeiro não para aceitar primero a no marca do aceptar la anticristo, marca del anticristo Y y segundo para reconhecer para que o Messias reconocer que el Mesías que eles que mataram ellos lo é o mataron Messias que es está el vindo por Mesías que eles. está viniendo por ellos. Então, nesse momento, Entonces quando en este ele momento, pisa no cuando Monte él das pisa en Oliveiras, el monte de los olivos, então, aqueles entonces poucos aquellos judeus pocos que judíos estão ali, que están ahí, desce o espírito de baja el arrependimento sobre espíritu de arrepentimiento sobre la vida de ellos. e eles começam a Y chorar ellos empiezan a llorar e a ver y a aquele ver que eles aquel que transpassaram ellos lo e traspasaron. começam a Y desesperar. empiezan a entrar en desespero. O Senhor, ele não aguenta Entonces mais el esse Señor no arrependimento. aguanta mirar a alguien en el arrepentimiento. Irmãos, Entonces, hermanos, vocês se lembram de José ¿ustedes se recuerdan de José e os seus y irmãos? sus hermanos? No dia que José En el día que José permitiu ser reconhecido permitió pelos ser irmãos. reconocido por sus Eu hermanos. sou José. Yo soy José. Vocês perceberam o Ustedes desespero dos percibieron el irmãos? desespero de los hermanos. Então, quando Jesus Entonces, cuando Cristo Jesucristo chegar aqui llegar aquí e permitir y ser permitir reconhecido por ser eles, reconocido por o ellos, desespero, el desespero. nós te matamos. Nosotros te matamos. Os nossos antepassados Nuestros fizeram antepasados isso. hicieron eso. Por favor, Por favor, perdónanos. Então, irmãos, vai Entonces, ser muito hermanos, lindo. va a ser muy lindo. Então, por isso, Entonces, por eso, Jesus, então, nesse Jesús momento, en este ele momento, vai para a guerra do él va para la Armagedon. guerra del Armagedón. Isso aí, cada Eso, item cada desse ítem de vai ese, ter que cada ser uma punto, aula. tiene que ser una clase. A guerra do Armagedon La é uma guerra aula, del porque é Armagedón es muito una clase conteúdo. porque es mucho contenido. A vinda do La Messias venida del é Mesías outra es aula. otra clase. Quando vem para eles, Cuando viene para é ellos muito conteúdo. es mucho É contenido. muito Es muy importante. Essas importante. perguntas que o Estas pastor Jaime preguntas que fez el pastor é muito Jaime hizo es importante. muy importante. Mas ele virá Pero él vendrá e quando der aquele y terremoto, cuando hubiera essa este porta terremoto, se esta abre. puerta se va a A abrir. glória do La Senhor gloria del Señor parte parte essa esta montanha montaña e abre essa y porta. dos, así se abre Então esta eles puerta. vão ver o Entonces ellos Messias. van a ver el Oh, irmãos, Mesías. que Oh, hermanos, poderoso. qué poderoso. Mas eles vão ser muito esmagados. Pero ellos van a ser muy aplastados. Agora, Ahora, todo cristão todo que cristiano não subir que no aqui, subir aquí, que perder que o perder el arrebatamento, rapto, que cair aqui, que caer aquí, já foi. ya fue. A situação La é situación grave. es grave. Se um Si cristão un cristiano perder o perder arrebatamento, el ele rapto, vai cair. él va a caer. Essa semana Esta não é para semana cristão, no es para cristianos, es judeu. para judíos, é para as es nações. para las naciones, É a época do es la juízo. época del juicio. O Senhor vai El julgar Señor va a juzgar a ira de Deus. la ira de Dios. O cristão que fica El aqui, cristiano que quedar aquí, a única la maneira única manera dele chegar de nos él céus, llegar a los cielos, ele precisa él ser necesita ser assassinado asesinado pelo por anticristo. el anticristo. Porque nesse ¿Por qué? período Porque en aqui, este tiempo aquí já não tem mais o ya sangue de no hay más la Jesus sangre de Jesús para perdoar para pecados. perdonar Não existe pecados, no mais. existe más. O sangue termina La sangre aqui termina com a era da aquí con la graça. era de la gracia. Irmãos, guarde isso. Hermanos, guarden Isso eso. é Eso es muito muy grave. grave, Grave, grave. grave, grave. Terminou a era da graça. Terminó acabou la o era sangue. de la gracia, terminó la sangre. Pensa, Piénsalo. pai e uma Un mãe, padre y una madre. eles perderam o arrebatamento. Ellos perdieron el Mas o rapto. bebê subiu. Pero el bebé se fue. 2, 3
crianças 3 que niños tinha na casa que foram tenía en la embora, casa todas se as fueron, crianças. todos los niños Mas se eles fueron, ficaram. pero ellos quedaron. Minuto depois, Un minuto o pai después, começa a gritar, el cadê as padre crianças? empieza a A mãe gritar, ¿dónde está mi gritando. niño? La madre. E naquele Y en momento, aquel momento é normal es o pai fica normal bravo el padre com a mãe. queda enojado con la Por madre. que você ¿Por não qué cuidou das usted no crianças? Onde cuidó elas de los estão? niños? ¿Dónde están? Imediatamente, eles não vão Inmediatamente, pensar que ellos foi no o van a pensar arrebatamento. que fue rapto. Claro, horas Horas depois, quando después, começar a cuando televisão empezar la anunciar, televisión tudo a bem. anunciar todo bien, Mas no pero en início, el inicio, e aí quando ele ficou entonces, bravo, cuando él quedó enojado, a mulher também la ficou mujer brava. también se puso enojada. Aquilo foi um pecado. Eso fue un pecado. E vamos dizer que daqui Vamos a 2 decir que en horas, 2 horas eles descobriram ellos que foi o descubrieron que arrebatamento. fue el rapto. E agora eles vão Y ahora se ajoelhar, ellos se van a Senhor, arrodillar y nós decir, pecamos. Señor, nosotros pecamos. perdoa-nos. Perdónanos. Eles vão receber o perdão? ¿Ellos van a recibir el perdón? Não. No. Por que não vai? ¿Por qué no van? Acabou o sangue. Terminó la O sangre. Espírito El Santo Espíritu já Santo não ya no está más. Não tem mais No perdão. hay más perdón. Não há mais. No hay más. Porque eles, para ser arrebatados, Porque para ser raptados, eles têm que ser ellos tienen assassinados. que ser Porque asesinados. agora é o Porque ahora sangue es la deles sangre de ellos que é a oferta que es la para ofrenda Deus. para Dios. O preço El que precio eles têm que pagar que ellos tienen que pagar é o mesmo que es o el Filho de mismo Deus precio pagou. que el Hijo de Dios pagó. Vocês compreendem? ¿Ustedes comprendieron? A única Entonces la maneira única manera deles de conseguirem ellos consiguieron subir é sendo assassinados. siendo asesinados. Irmãos, isso é muito Hermanos, grave. eso es muy grave. Não percam o No arrebatamento. pierdan el Estou falando rapto. para os Yo jovens estoy hablando para aqui. los jóvenes Jovens, aquí, pecado. los jóvenes Vai pecado, jogar qualquer va um a aqui pra dentro. tirar cualquier uno que Qualquer adentro. um vai cair. Cualquier uno va a caer. Não brinca No com o pecado. juegues con el pecado. No céu não En el entra cielo pecado. no entra el pecado. Então, você tem que Entonces viver uma usted tiene vida que vivir una vida santa, santa, justa. una vida justa. Se cair Si aqui, usted caer aquí, não tem amigos. no hay amigos. Nós vamos ter uma Nosotros aula vamos a tener só una sobre a clase solo tribulação sobre la e outra tribulación sobre a grande y otra sobre tribulação. la gran tribulación. Hermano, você quer fazer uma Irmão, pergunta? você quer fazer uma pergunta? En el tema de en el arrebatamiento, No tema do arrebatamento? no entiendo mucho muy bien lo que Eu não usted entendo dice muito bem o que você de que Dios va a venir así, falou que Deus vai vir assim, rápido, rápido, sin que nadie lo e ve. que ninguém vai vê-lo. Lo que yo he podido leer en la O Biblia que eu li na Bíblia, es que dice, vendrá como Fala, ladrón vai vir como cuando nadie ladrão. lo espera. quando ninguém o espera. Obviamente nadie lo va a esperar. Claro, obviamente ninguém vai esperar. Pero en cuestión de que Mas a questão Dios no puede ser un mentiroso, que Deus por não pode ser um ejemplo, mentiroso, por de exemplo, que vaya a venir así, vai de vir la assim, nada, y do se nada. vaya a ir rápido. e vai ir rápido. Lo que entiendo también es O que eu que entendo dice também, que todo ojo le que verá, fala todo olho y verá, todo el mundo e todo mundo le va a ver todo en su mundo vai venida, ver en ele su na sua primera vida, venida. na sua primeira vinda. Ahora lo que no entiendo Agora o que eu não tampoco entendo também es en la salvación, En la salvación del pueblo de Israel, o sea, do los povo que de queden Israel, en la tribulación. aqueles que ficam Puede na haber un tribulação. perdón. Vai ter um perdão? Si se supone que Sí, es claro. una sola llegada Se y la supõe que é só siguiente uma que vaya a chegada venir es e para a juzgar próxima a que vai todos. vir é para Y julgar cuando a se vaya a todos. tratar la guerra del Aí Armagedón, vai surgir a É guerra o que eu pude Armagedon. entender Foi aí. algo que eu pude entender. Excelente pergunta. en el Muito boa a principio sua Excelente sí, pergunta. pergunta. sí entiendo yo Sí, eu entendo. el arrebatamiento, Entendo o eso va a ser, arrebatamento, sim. pero Mas no puede venir un Não Dios pode vir um Deus así de la nada, assim do sin que nada, nadie lo vea. sem que ninguém o veja. Tiene que haber un evento, Tem que ter um evento masivo, evento para que todos massivo, vean de para que que su todos gloria va a possam venir ver. ahí. É Que assim, ele vai vir. a sua pergunta é muito boa, A sua pergunta é pero muito boa, temos que separar pero temos que Sim. a separar vinda la invisível, venida invisible, que é para a que é igreja, para a igreja, e a vinda e la venida visível, que é para os visible, que é judeus. para os judíos. Isso é muito Isso é importante. muito importante. Ele não vai vir Ele do não vai nada. venir del nada. Ele está avisando. Ele está Só um alertando. minuto. Todos os pregadores estão Os falando que ele vai predicadores vir. estão falando que ele vai venir. Por exemplo, Mateus Por 24. exemplo, Mateus 24. Vai estar Vai duas estar mulheres duas mulheres no moinho em el trabalhando. molino trabalhando. Vai estar dois Vai homens estar no dois campo homens em trabalhando. el campo Quando trabalhando. diz que um vai Quando ser diz que tomado, um vai ser tomado, quer dizer o quê? quer dizer que Nós estamos nós aqui. estamos aqui. O pastor Jaime vai O pastor desaparecer. Jaime se vai Ele desaparecer. não desapareceu Ele não do desapareceu del nada. nada. Isso chama-se Esto se llama glorificação. glorificación, Arrebatamento. arrebatamiento. Ele saiu da Él terra, salió de la tierra, saiu desse salió corpo de este para cuerpo nunca para mais nunca más Foi regresar. plano de Amén. Deus. Fue un plan de Ele Dios.
foi trabalhado na sua santidade, ele almejava o céu, ele queria ir para o céu, o foco dele era o céu, ele chorava para chegar allá, e chegou o momento que o Senhor dijo, ahora yo te lo veo. Então, por que nós nos reunimos? Entonces, ¿por qué nosotros nos reunimos como iglesia? Porque nosotros queremos salir de aquí. Entonces, no es un evento así de la nada. Você vem nos cultos para Usted quê? viene a los servicios para Porque você quer ir embora. Porque usted quiere irte de aquí. Usted quiere dejar esta tierra. Entonces, usted necesita estar exactamente con su corazón en los cielos ahora. Ele não va a venir de la nada. Él va a venir por esos que están con un corazón quemando, que aman su venida. Yo quiero que el Señor me lleve. Entonces, es esta venida de Él como un ladrón. Nadie vê um ladrão. Nós não sabemos a hora. Não sabemos a hora que ele vai venir. Então Mateus 24, o versículo 40 e o 41 e o 42 habla de isso. E Tessalonicenses 4 vai abrir isso também. Na outra aula, na outra classe é meu tema. Aí eu vou desenvolver então, isso. Eu quero isso. convidar para você não faltar a próxima aula, porque é exatamente o que nós vamos falar. Porque é exatamente o que vamos falar de rapto. Está bem? Está bem? Venha. Não, foi excelente sua pergunta, muito excelente bom. Gostei muito. Mas na próxima aula, nós vamos estudar a subida, o arrebatamento e a primeira e a segunda vinda. Primeira e segunda venida dele. Foi muito bom. Foi muito bom. Eu também tenho entendido é que os judeus, la razón por la cual crucificaron a Jesucristo fue porque ellos esperaban a un Dios que hiciera muchos milagros. Claro que no, ellos no lo vieron a simple vista, ¿verdad? Pero Dios hizo muchos milagros. Y de hecho cumplió muchos milagros de que ellos vivieron aparte de los que Él venía a hacer. Aparte daqueles que Ele veio fazer. Pero ellos querían ver un Dios que se sentara en un trono y dirigiera a un pueblo, ¿verdad? En ese aspecto también estoy de acuerdo, porque ellos siguen esperando a un Dios glorificado, divino, que venga del cielo. Eles, nós vamos ter uma aula somente sobre os judeus. Nós vamos ver que eles são um povo escolhido. Que Deus fez promessas. Que Deus hizo promessas para eles. Agora, eles vão passar por uma purificação muito forte. Daniel capítulo 12. Capítulo 12. Vamos ver o fogo que eles vão passar. E também Zacarias capítulo 12 e 13. Por isso que muitos não vão suportar o fogo, que vai ser nos céus, que vai ser aqui neste período. Mas um grupo vai passar, não vai aceitar o sinal do Anticristo, não vai adorar o Anticristo e vai reconhecer o Messias. O Senhor abriu para nós, nessa entre as 60 semanas, nós entramos aqui. Mas depois que a igreja sair, aí o Senhor vai trabalhar. Eles são muito importantes. Ellos son muy importantes. A última pergunta, por el tiempo. Hermano, usted quería hacer más una pregunta. Sí, pero ya me la contestó porque yo le pregunté, mi pregunta iba a ser que en el tiempo de la tribulación todavía va a haber gracia. Vai ter graça. Mas a graça termina quando o Espírito Santo sobe para cima. Mas você falava que no tempo da tribulação e da grande tribulação, se alguém morria, talvez poderia subir para cima. Nós vamos ter uma aula. Vamos ter uma classe que vamos estudar sobre o quinto sello. Aqueles que estão debaixo do altar que foram assassinados. Aí dá para mim abrir esse tema. Aí eu posso abrir o tema. Está no capítulo de número 6 de Apocalipse. Essa pergunta é muito boa. boa. Eles vão alcançar. Mas um cristão, principalmente os cristãos que perderam o rapto por causa de rebelião ou pecado, o preço é muito alto. Eles vão ter que pagar. Há como sim, subir para os céus, mas com um preço extremamente alto. O preço que Deus hizo Jesus passar. Para hoje, aqueles que não querem pecar, querem viver uma vida santa, eles recebem esse preço. Mas aqueles que não aceitarem, eles vão ter que pagar este preço. Jesus pagou. O mesmo que Jesus pagou. O Padre vai fazer eles beber da mesma copa. É muito grave. Nós vamos ter uma aula sobre isso. Uma classe sobre isso. Eu vou terminar, mas eu quero fazer um desafio.
Pastor Jaime, nós podemos Pastor ter mais Jaime, uma aula? ¿podemos tener más una clase? Pode ser na próxima Puede ser sexta-feira. el próximo viernes. Vocês podem trazer um convidado? Ustedes pueden traer un invitado. Amén. Convide alguém, irmãos. Inviten a alguien. O que nós estamos Hermanos, abrindo lo aqui que é estamos muito hablando aquí sério. es muy serio. Quando nós terminarmos Cuando essas classes, terminarmos estas vocês vão estar clases, muito ustedes van a estar muy dos claros principais de los temas. principales temas. Cada aula é Cada muito clase importante. es muy importante. Você não vai querer isso só Usted para no va a você. querer eso solo para Você usted. tem amigos que Usted são tiene amigos que son cristianos, que no son. Convida para vir. Inviten para que vengan. Se cada um de Si nós cada uno de trazermos um nosotros convidado, traermos una persona, nós vamos ter vamos o tener dobro aqui de el pessoas. doble de personas. Se você faz Si isso, usted hace eso, você já está evangelizando. usted ya está evangelizando. E eu sei que você Y pode yo trazer sé até que usted dois puede traer hasta convidados. 2 invitados. Cada um de nós Cada uno de aqui nosotros aquí tem um alcance de tiene un 40 alcance de pessoas. 40 personas. Você tem 40 Usted tiene pessoas 40 personas alguma que están de maneira alguna ligadas. manera alrededor de usted. Com respeito ao irmão que acabou de chegar, El talvez ele hermano não que tenha, acaba de llegar, tal vez él no tiene, mas todos nós pero temos. todos nosotros Então, tenemos. se você fizer esse Si usted desafio, hace este desafío, convida para vir, invite para que tá venga. bom? Está Eu acho que bien? é o momento. Yo creo que es el momento. Fala que nós vamos ter essa classe Vamos a hablar que vamos a importante, tener o esta clase muy arrebatamento vai importante, el acontecer, rapto va a é sobre pasar, Apocalipse, es sobre é Apocalipsis, sobre a volta do es sobre el Messias, regreso del e Mesías, que no final podem y que en fazer el final pueden perguntas. hacer Então, preguntas. você precisa. Entonces usted necesita Tá, traer. ponham-se de ¿Está pé. bien? Vamos a pararnos, por favor. Precioso Senhor, Precioso Señor, estamos aquebrantados, estamos quebrantados, humillados. Senhor, o que está na sua palavra é lo que está muito en su sério. palabra es muy serio. E o Senhor cumpre Y el tudo o que o Señor Senhor cumple falou. todo lo que el Señor habló. Senhor, não estamos com medo, No tenemos miedo, mas Señor, cheios de pero temor. llenos de temor. Temor, não queremos ficar. Temor que no queremos quedarnos. Senhor, por favor, Señor, por o favor. Senhor abriu para El nós Señor abrió para um período nosotros tão un importante. periodo tan Fomos importante. enxertados na Fuimos videira. injertados en la videra. Éramos oliveiras Éramos bravas, olivos, silvestres. olivos, Señor. Senhor, éramos Señor, éramos terríveis, terribles, pecaminosos, éramos imundos. éramos Os inmundos. gentios não faziam Los parte de gentiles nós, no hacían parte de mas nada, o Senhor trouxe pero el para Señor nós. trajo para Jesus nosotros Cristo. Jesucristo. O Senhor levou Ele na cruz por El Señor nós. llevó en la cruz por Senhor nosotros. permitiu El que Señor nós permitió que nosotros O Senhor entrásemos. parou a El história Señor dos paró judeus la historia de e los começou a judíos nossa y empezó história. nuestra O historia. Senhor quer dar os El céus Señor para quiere dar nós. los cielos O para Senhor quer nos nosotros. colocar El na Señor glória, quiere nos colocar en la na gloria, eternidade, en la eternidad, na Nova en la Nueva Jerusalém. Jerusalén. Senhor, falta Señor, tão falta tan Eu só poco. preciso ser Señor, salvo. yo solamente necesito ser Senhor, salvo. remove toda a Señor, carne, remove toda carne de mí. desejos Señor, carnais, deseos carnales, cobiças. codicias. Senhor, remove Señor, de mim remueve de mí. toda murmuração, Señor, toda murmuración. remove de mim Remueve de mí rebeliões. rebeliones. Senhor Jesus, Señor Jesús, Senhor, remove de Señor, mim remueve de mí. toda obra Señor, toda maligna obra que maligna pode me que arrastar puede por 7 anos. arrastrar para los 7 Senhor, me años. torna santo, Señor, me como tornas o más Senhor é santo, santo. como el Señor es Eu quero santo. ser apartado Señor, yo para quiero ti. ser apartado para Senhor, eu ti. posso. Señor, yo O puedo. Espírito Santo El hoje está Espíritu em mim. Santo hoy está en Ele mí. pode me Él ajudar. puede Eu ayudarme. quero ser Yo santo. quiero ser santo. Senhor, rompa Señor, rompa, todas as más Señor, amizades. todas las malas amistades, Amizade que me levam para amistades carne, que me llevan a la carne, que me levam a pecar. que me llevan a pecar. Eu não quero essas Yo no amizades. quiero estas amistades. Senhor Jesus, Señor Jesús, Senhor, me ajuda a Señor, pregar o ayúdame a Evangelho. predicar el Unja os Evangelio. meus olhos, Señor, unja mis ojos, ouvidos, mis oídos, minha mi boca. Senhor Jesus, Señor Jesús, para que eu não minta, para que yo no venga a para que eu mentir, não venha para que yo no pensar venga a pensar que tipo de ningún pensamento tipo imundo de pensamiento que inmundo possa me que tirar da pueda tua me presença. sacar de tu presencia. favor. Señor, por favor, Tenha Señor, misericórdia. tenga misericordia. Me Ayúdame a vivir una vida separada. Senhor, também na Señor, próxima también en la próxima me semana, ajuda. ayúdame, Eu Señor. convidar alguém. Yo invitaré a alguien. Senhor, eu conheço Señor, yo conozco personas. Eu não vou esperar a Yo no próxima voy a esperar, Señor, para la próxima Se semana. essa aula foi Si esta importante para clase mim, sea importante eu para não mí, quero ela só yo para no mim. quiero ella solamente pros para outros mí. também. Yo quiero que los otros Senhor también vengan. Jesus. Señor Jesús, Senhor, me ajude. ayúdame, Escolha a Señor. pessoa. Escoja a la Eu persona. já quero começar a Ya convidar quiero de empezar, Señor, a invitar. E não somente para ele Y vir no nessas solamente aulas, para que vengan las clases, mas para ele começar a pero participar que das reuniões. pueda empezar a participar de las Todas as reuniones. reuniões da igreja. Todas las reuniones de la O tempo iglesia. acabou. El tiempo terminó. Muito obrigado. Muchas gracias, por essa Señor, oportunidade. por esta oportunidad. No poderoso nome En de el Jesus. poderoso nombre de Jesús. Falem comigo, Hablen Deus. conmigo. Amén. Amén. Gracias.